Boa noite, boa tarde, bom dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que existem vários países que estarão conectados conosco hoje. E nós temos o Brasil, que é à tarde, nós temos Portugal, que é noite, temos Japão, que é manhã. Então sejam muito bem-vindos. Você que está conectado conosco aí, você pode já dando uma boa tarde ou uma boa noite. Nós estamos aqui para mais uma live chamada Trincheiras da Vida. Eu sou a Luciana Lima, e para você que não me conhece, seja muito bem-vindo a este canal, a este lugar. Como eu disse, eu sou a Luciana Lima. Bom dia para o Japão, boa noite para Portugal e boa tarde para o Brasil. Sejam muito bem-vindos. Então, você que está conectando aí, dá um oi, fala de onde você está falando, conectando conosco. Eu sou a Luciana Lima, autora do livro, está aqui, ó, Minha Trincheira Florida, um filho jamais será esquecido. E eu estou muito feliz de estar conectado com você nessa noite, nessa tarde. E hoje nós vamos ter já uma convidada maravilhosa. E o pessoal está entrando, olha aí. Temos aqui já a Carol, temos aqui a Aline, temos o Paulo. Então, eu vou te pedir um favor, você que já entrou, você que já está conectado, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você tem a chance aí de chamar alguém para participar dessa live. Então, você pode chamar um amigo, a sua família, algum parente. Hoje nós estamos dando um oizinho aí. Vai conectando as pessoas. Deixa eu ver quem mais. Você parou o sinal? Veja se voltou aí. Me dá um oi, vê se estão conectados aí. Voltou, Carol? Tá me ouvindo? Me diz aí se está conectado. Senão eu mudo a rede aqui também. Então, chama as pessoas, conecta, dá um oizinho se deu certo aí. E vamos chamar as pessoas para estar conosco. Veja se vocês estão me ouvindo. Dá um oi aí para mim se estão me ouvindo. Estou mandando aqui para a galera. Convide aí um amigo, convide a sua família. É importante estarmos aqui juntos. Ah, voltou, muito bem. Seja bem-vindo. Não, reconectando. Me diz se voltou, se está bom ou não o áudio. Eu tirei aqui do meu Wi-Fi para ver se melhora aí para vocês. Então, sejam bem-vindos, boa tarde, boa noite, fala para mim o seu nome. Melhorou o som? Melhorou? Tá, voltou? Me digam aí se estão me ouvindo bem. E agora, eu tirei aqui da conexão de Wi-Fi. Melhorou? Não, porque senão eu volto aqui na conexão do Wi-Fi. Diz aí. O áudio está ótimo, mas veja se continua travando, Carol, porque aí eu mudo de novo aqui a minha rede. Tá bom agora sim? Voltou? Ah, então perfeito. Tirei aqui do Wi-Fi, porque às vezes o Wi-Fi, não sei, né? Coloquei na minha rede que eu acho que seja mais fácil. Então, ó, chame aí o pessoal, chama a galera para... Ah, então tá ótimo. Chama o pessoal para estar conosco. Boa noite, você é bem-vinda. Nós estamos mais uma live em Trincheiras da Vida e você não pode perder essa noite, esse momento onde nós vamos compartilhar muitas coisas, vamos ouvir, né, um testemunho, uma trincheira, vamos falar com uma profissional também, além de ela compartilhar um pouco sobre a vida dela, ela também vai falar conosco um pouquinho aí, nos ajudar, né, como que a gente lida. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho também comigo. Você já teve alguma perda? Eu digo que o ser humano, nós não estamos habituados a ter perdas, né? Eu falo quando nós perdemos, por exemplo, uma moeda, né? Ou perdemos qualquer coisa, até dentro de casa, para nós é algo muito difícil de lidar, né? Porque é algo nosso, é algo que é seu e muitas vezes tem um valor para você, né? E quando nós perdemos alguma coisa e quando nós não encontramos, não temos mais, né? Isso, ou uma pessoa, ou algo que você adquiriu junto com você, e isso é difícil, né? Porque você estava acostumado com aquela situação ou com algo que você tinha adquirido. Então, essa noite nós vamos falar sobre perdas.
e uma profissional excelente. Vou dar mais alguns minutinhos aqui, mais 3 minutinhos antes de chamar a nossa convidada, mas eu também quero que você possa chamar pessoas aí. Então, entre no seu Instagram, convide pelo WhatsApp, fala, olha, venha participar da nossa live Trincheiras da Vida, porque essa live é algo que vai realmente hoje abalar, nos instruir, nos ajudar, porque todos nós passamos por perdas. Como eu disse, diariamente nós podemos, muitas vezes, acabamos perdendo coisas, né? No decorrer da vida. De repente, um trabalho, de repente, uma amizade, de repente, um ente querido, de repente, um anel, uma roupa, né? E tantas coisas durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, nós acabamos perdendo. Então, eu queria que você refletisse um pouco sobre isso. E eu queria que você também compartilhasse, ok? E eu vou, mais um minutinho, vou chamar minha convidada, mas eu vou já aqui chamar mais pessoas, conectar mais pessoas aqui na nossa live. Seja bem-vindo você que já conectou, você que ainda vai conectar. Esse é o momento de nós estarmos juntos, de nós ouvirmos, de nós compartilharmos experiências, né? E você pode também convidar pessoas para estar aqui conosco nessa tarde, nessa manhã, nessa noite. Eu não sei qual é o lugar, qual país que você está, mas eu sei que você pode compartilhar com mais pessoas, tá bom? Bom, eu não vou me delongar porque nós temos muitos assuntos para falar hoje e eu quero já chamar a nossa convidada e ela já está aqui. Ela vem do Brasil, a Carol. Peraí que eu vou dar um oizinho aqui para Carol. Vou chamar. Já que está entrando aqui a nossa convidada, cadê? Cadê a nossa convidada? Entrou! Agora sim! Certo! Ei! Que felicidade! Seja bem-vinda! Obrigada! Gente, olha só, Brasil conectado com Portugal, que honra, que bênção, Deus é maravilhoso, né? Deus Que é conexão fantástica! fantástica, muito, muito bom. Olha aí, tem mais pessoas entrando, a Vandinha, uma amigona lá de Só Atibaia. que eu não estou te vendo, viu, Lu? Não estou te Não, vendo. eu tô te vendo. Em cima para mim tá preto. Assim, eu estou me vendo embaixo, mas em cima para mim eu não estou te vendo. Vamos ver com o pessoal. Vocês estão vendo nós duas? Porque eu te vejo, pra mim aqui tá normal. Eu tô te vendo Ah, embaixo e eu tô em cima. Agora eu não sei por que que você não está me vendo. é, Teste na câmera aí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui com a câmera. tá. Acessar, deixa eu ver aqui. Tem um pedido aqui, veja se aparece. Não? Não, Não? ainda não. Não. E você que está conectado aí conosco, diz que se consegue ver as duas telas, tá ok? Não Isso. tá? Senão eu saio e entro de novo, né? Eu consigo ver normalmente nós duas. Vamos ver se alguém se manifesta aí para nos ajudar. O Paulo. Paulo, me dá um alô, Sim. se você me dizer aqui se está ou não conseguindo ver nós duas. Dá um alôzinho aí. Quem pode aí? Sim, estão vendo normalmente. Então, Ai, só eu que não. Será que é o meu que tá dando erro? Eu acho que eu vou sair e vou entrar de novo, né? pode ser. Então, pode ser. Desconecta e eu vou te chamar de novo. Vamos ver. Tá, joia, combinado. Vamos ver se a gente consegue ajudá-la aí. Vamos ver. Vou conectar de novo aqui a nossa convidada. Vamos ver aqui. Agora acho que vai. Vamos ver. Ah, agora eu tô te vendo. Ah, Linda, maravilhosa. bem! Muito bem! Então, agora oficialmente, boa noite! Seja bem-vinda! Boa tarde no Brasil! Boa noite, Boa tarde, Brasil. Aí são 9 horas da noite, né? 9 horas da noite, aí são 5 horas, certo? Não, 6, São 5 horas. 5 horas. 5 horas, é isso aí.
Muito bem-vinda, o pessoal está se conectando, o Matheus, o Theo, meu filho do coração, se conectou aí também. E eu sei que tem muitas pessoas que vão se conectando, vai recebendo aí o convite, vai entrando, mas como eu disse, hoje o nosso tema é bem extenso, tem bastante coisa para nós conversarmos. Então, assim, você que está conectado aí conosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Nós gostaríamos muito que você participasse, né? Também, conforme nós vamos conversando, você pode compartilhar também sobre o nosso assunto, sobre o nosso tema. E eu coloquei assim, perdas, como lidar com as perdas, né? E aí eu fiz uma introdução, você estava conectada aí, falando um pouquinho sobre nós não nascemos para perder nada, na verdade, né? Eu falo que, gente, a gente perde. Vamos colocar a mulher, a gente perdeu um batom. Meu Deus, é uma dificuldade. Como que eu quero. Muitas vezes, né? Eu acho que não sou só eu assim. Nós temos 10 batons. Mas aí aquele dia você queria aquele batom e você não encontra. É né? isso mesmo. E isso gera um transtorno que muitas vezes até te deixa de mau humor, porque você não encontra aquilo que você perdeu, né? E a vida é feita de perdas. Eu falo de perdas na questão de coisas, né? Perdas de trabalho, perdas de entes queridos e tantas perdas que nós temos durante a vida, né? Então, não vou me delongar, eu quero que você apresente, né? Quem é a Carol, com quem que nós vamos conversar aqui nessa noite, nessa tarde no Brasil. Pode se apresentar, seja bem-vinda. Obrigada, é uma felicidade imensa estar participando dessa live, onde uma amiga em comum muito querida, quero falar aqui o nome dela porque ela é maravilhosa, Priscila Imai, uma mulher de Deus que nos apresentou e falou assim, Carol, eu tenho uma amiga maravilhosa, vou fazer essa conexão entre vocês, porque eu acho que vocês vão se dar muito bem, e dito e feito, né, Lu? Foi, perfeito. A Pri, beijo, minha amiga. Não sei se ela está conectada aí ainda, mas se ela vai se conectar. Mas a Sim. Pri é uma bênção, né? Uma amigona, uma irmã do coração. A gente sentiu muito, a gente tinha uma amizade assim. Temos ainda, mas a questão da distância, né? Muito próximas. Sim. É uma querida, né? E estou muito feliz por essa conexão, né? Que Deus uniu através da vida da Pri. Pri, beijão no seu coração, minha amiga. Amamos você! Sim, amamos você, Pri. E eu sugiro fazer uma live aqui nós três, hein? Super confirmado, super confirmado. Vamos agendar a live nós três, porque temos muitos assuntos para abordarmos, né? E para falarmos. Mas, Carol, você mora onde? Você é casada? Você é solteira? Me diz um pouquinho aí sobre você. Sim, eu sou solteira, estou morando aqui em Atibaia, São Paulo, né? E sou cristã, sou psicóloga há 21 anos, né? Com experiência na área hospitalar. Tenho pós-graduação em psicopedagogia e também em higiene e segurança do trabalho. E vários cursos aí, né? Já trabalhei com Covid, então eu tenho vários cursos assim nessa área hospitalar, né? Com esse tipo de trabalho, atuando nessa área, porque eu digo assim que foi Deus que me colocou nessa área que eu não estava, não tinha experiência, e aí Deus me colocou para estar trabalhando na pandemia, e eu trabalhei a pandemia toda, e então eu comecei a ter experiência, a estudar, fazer cursos totalmente voltados para a área hospitalar, né? Além da clínica, que já faz aí, eu já nem sei quanto tempo mais eu faço clínica, porque psicóloga assim, né? Sempre tem dois. Tem a clínica, que é a nossa paixão, e tem também uma outra parte assim que é para ajudar, né? Sim, 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 muito bem. Bom, a gente tem esse canal, né? Essa live, ela fala um pouquinho sobre trincheiras da vida. Eu sempre abordo, digo que trincheiras ele é um lugar de guerra, de dor, de luta e tantas coisas que nós passamos no nosso dia a dia. E Sim. eu te desafiei, na verdade, para você contar um pouquinho, né? Durante a sua vida, qual foi essa trincheira, né? Qual foi esse momento da sua vida onde mais te trouxe essa dor mesmo, essa luta, né? Qual foi esse momento da sua vida? Você pode compartilhar aí com a gente?
Posso. Bom, eu como psicóloga, eu vou falar um pouquinho. Eu tenho duas experiências, né? Eu tenho a experiência pessoal e tenho também a experiência profissional, que foi uma trincheira também para mim, né? A história pessoal foi que eu sempre tive uma briga interna comigo mesma, é, de me autoconhecer, de achar que eu era autossuficiente, de achar que eu tinha que dar conta de tudo, de achar que eu tinha que ser uma super mulher perfeita, né? E isso, com o tempo, foi me deixando uma pessoa amarga, porque aí você acaba não tendo tantas amizades assim, porque você quer ser perfeita, e você acha que as pessoas ao seu redor não vão conseguir te acompanhar. Sim. E aí você se vê nessa luta interna, que é uma luta que eu digo assim, que é uma luta solitária, né? E que muitas pessoas, muitas mulheres passam por isso, e você se vê ali sozinha, sem saber com quem contar, porque é um misto de sentimentos em que vai virando assim, Lu, uma coisa que nem você consegue dar nome depois, né? Quando você não tem uma ajuda mesmo, né, específica e profissional, né, para estar ali te auxiliando. E eu nunca falei isso para ninguém, Lu. Só falei em terapia, né? E aí, então, eu acho que, e assim, Deus falou muito comigo sobre essa nossa live, porque eu falei assim, vai ser a hora de eu contar quem é a Carol, o que que a Carol passou e qual foi a transformação para que a Carol chegasse aqui hoje, conseguindo trabalhar, porque assim, a gente acaba trabalhando com aquilo que a gente passou, né? Porque você vira expert no assunto e você realmente entende, porque você passou na pele o que as pessoas estão passando. É. Então, hoje, eu consigo entender perfeitamente quando a pessoa chega e me fala, eu consigo dar nomes às emoções, ordenar os pensamentos das pessoas, porque quando a gente não consegue realmente dar voz e dar nome ao que está acontecendo aqui e aqui, porque aí começa a misturar tudo. E aí, então, eu fui uma pessoa que não conseguia parar em trabalho algum, porque eu não estava satisfeita comigo, e isso aí refletia no meu exterior também, né, Lu? Sim. E aí eu fui pulando assim de galho em galho, comecei a fazer psicologia, mas eu não sabia muito bem se era isso mesmo, se não era, e comecei a pular de galho em galho em trabalhos que às vezes não estavam atrelados também à psicologia, e foi só, parece que foi só me estagnando, algumas vezes me deixando para trás no mercado de trabalho, como pessoa também, porque eu não procurava ajuda. Eu achava que eu não precisava de ajuda, porque como não é uma ferida aberta, né? Então, essa dor interna, essa dor emocional, né, psicológica, que vai juntando tudo, ela não é uma ferida aberta. Então, você, às vezes, não consegue nem pedir ajuda, você não sabe a quem recorrer. Sabe que um dos desafios e algo que para a gente montar, né, essas lives voltando sobre essas trincheiras, histórias, né, compartilhar, é exatamente esse lugar. Porque nós, como mulheres, nós temos uma cobrança muito grande com Sim. relação a termos que ser fortes, sempre estar perfeitas, né? E tantas exigências que nós temos que dar conta. E quando Uhum. situações, né, difíceis em diversas áreas, como nós falamos, até algo mais profundo, que foi o meu caso, né, a perda do meu único filho, nós muitas vezes nos colocamos no lugar assim, poxa, como que eu vou, como você disse, como lidar com isso? Porque eu sempre fui a super mulher, a gente, né, sempre as pessoas me cobraram isso. Eu lembro que uma vez, esses dias fui ministrar e eu lembro que numa palestra eu falei sobre isso, que uma vez, eu não lembro qual foi a situação, mas eu não estava bem.
E eu lembro que eu compartilhei com uma amiga, não lembro quem foi na época, e eu chorei, e ela disse assim, nossa, mas você tá assim, É, né? E muitas vezes nós fazemos isso, nós não guardamos para nós, tentamos resolver o nosso problema, porque nós achamos que nos sujeitar ou falar para o outro, muitas vezes, vai nos denegrir ou vai nos trazer a nossa fragilidade. E, sim, na verdade, não se trata sobre isso. E quando nós entendemos que não é isso, que somos humanas, que temos os nossos momentos, que temos as nossas fraquezas, né? E isso faz parte, como você disse, de processos, né? E você vai compartilhar isso. E isso nos forja mulheres mais fortes. Isso nos, né? E é tão interessante porque a Bíblia diz isso. Paulo diz: quando eu penso que sou fraco, é que eu sou forte. E porque eu nós sou achamos bom. ser forte o tempo inteiro. É, é, é. E é justamente sobre isso. A gente não tem que ser forte o tempo inteiro. A gente tem que saber a hora de pedir ajuda. A gente tem que saber a hora de falar assim, eu não consigo mais sozinho. Porque assim, na verdade, o ser humano, ele é um ser sociável. E também na Bíblia fala que eu preciso andar de dois, né? Porque quando um cair, o O outro outro. levanta. Então, e eu vou conseguir me achar e me entender a partir do momento que eu tenho um relacionamento com o outro. Só que quando a gente está assim, é o momento que a gente se fecha no nosso mundo e não quer conversar com ninguém, né? Achando que não vai adiantar. Só que nós precisamos entender que o ser humano é ser de relações. E a partir do momento que eu exponho, que eu coloco para fora, é onde eu vou conseguindo aí esvaziar o meu copo, vou acerenando as minhas emoções e entendendo também, porque não adianta nada eu ficar com tudo isso no meu coração guardado. Quando eu coloco, eu verbalizo, eu consigo ordenar as minhas ideias, eu consigo entender o que está acontecendo aqui. E aí eu consigo, e aí a gente consegue dar nome às nossas emoções, e então a gente consegue realmente não ser mais dominados por ela, né? Então é isso que muitas vezes acontece, é de colocar realmente para fora e de você falar. E a partir do momento que eu fui fazendo a psicologia, e eu fui entrando nesse mundo da terapia, porque todo psicólogo precisa estar fazendo terapia. E aí eu fui entendendo o que realmente estava acontecendo na minha cabeça e que realmente eu precisava de ajuda, né? E aí as coisas foram se assentando. E aí eu fui entendendo o que, eu fui conseguindo dar nome aos meus sentimentos, eu fui entendendo o que estava acontecendo na minha vida, por que eu não estava progredindo. E aí, então, depois entrou, né, a palavra na minha vida, que são as ordenanças e os mandamentos sagrados, que a gente sabe muito bem que o nosso Criador colocou o nosso manual, né, para a gente seguir. E a gente não segue, e aí a gente fala, nossa, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer? E tá tudo ali escrito, né? E aí eu fui aprendendo sobre isso, e eu fui, então, sendo ministrada, e eu fui sendo lapidada. E é claro que eu estou nesse processo, e que todo mundo, né, tá aqui, tá nesse processo de melhorar e de evoluir como ser humano, e automaticamente também como profissional, né? Porque uma coisa puxa a outra. Se eu estou bem, se eu me entendo, se eu consigo ordenar as minhas emoções, eu vou conseguir ter um bom relacionamento também com as pessoas que estão ao meu redor, então na minha casa, então no meu trabalho, então na igreja, na sociedade aonde eu estou inserido, né, Lu? Então, Sim. assim, o a minha trincheira, ela foi tão interna que ninguém sabia o que eu estava passando. E muitas vezes eu tive vontade de tirar minha própria vida. Porque eu não conseguia lidar, eu estava tão cheia de tudo, né? E eu não conseguia lidar com essa situação, e que em alguns períodos da minha vida eu pensei realmente em tirar a minha vida, imagina. E aí depois, com isso tudo, Deus veio me mostrar que realmente
Ele esteve comigo em todos os tempos que eu passei mal, que eu não fiquei bem, né? Que muitas vezes eu ficava trancada no quarto, chorando, e aí entrava a depressão, entrava a ansiedade, e era tudo muito cíclico, parecia que ia e voltava, e oscilava demais as minhas emoções. Então eu falava, meu Deus, eu não quero mais isso, eu vou ceifar com a minha vida, eu não quero mais. E aí, então, as coisas foram se normalizando e foram modificando a partir do momento que eu fui tendo disciplina e cuidando de mim. Porque a gente aperta o botãozinho assim do automático, né, Lu, e vai. E aí você fala assim, ah, eu tenho tanto de coisa para fazer, eu tenho trabalho, eu tenho prova, eu tenho que cumprir o horário, eu tenho que fazer uma comida, eu tenho que lavar uma roupa, eu tenho que cuidar de filhos e que não sei o quê. E aí você vai deixando passar e não vai se cuidando e não vai se olhando para dentro e vai se deixando. E aí então você chega em um lugar assim que você não vê mais saída, Deixa eu te fazer né? uma pergunta. A gente vai entrar depois na parte profissional, né? Como terapeuta, você já está abordando algumas coisas, mas assim, é muito comum, né? Eu acho que eu também já me vi essa fase na minha vida, onde com o tempo você vai descobrindo um pouco isso, que a gente usa como uma válvula de escape, muitas vezes até o trabalho, né? Sim. Umas pessoas eu digo que, por exemplo, trabalha, 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 não, que eu preciso trabalhar, porque eu preciso trabalhar, mas na verdade, muitas vezes é fuga para não enxergar uma realidade ou vivenciar uma dor, ou um luto, ou um processo. Outros eu digo que entra na fase da comer, né, comer muito, ou dormir muito. Então, talvez seja uma válvula de escape, mas talvez seja mais fácil do que você ter que se deparar, que eu acho que aconteceu com você, né? Talvez com Sim. você é mais fácil olhar e tirar a vida, porque eu não E aí eu fui precisa estudar, confrontar. eu fui fazer pós, eu fui fazer vários cursos, e aí o pessoal falava assim, meu Deus, para de estudar, né? Para de ler, para. Aí eu afundei assim nos livros, afundei na parte teórica, porque a minha vivência comigo mesma não estava sendo boa. E aí eu me escondi atrás dos livros, né? Vamos estudar, vamos trabalhar, né? E aí, como eu não estava bem comigo mesma, eu não conseguia me ver como psicóloga também. Eu não conseguia me enxergar como psicóloga, como uma profissional. E eu sempre fui muito estudiosa, sempre li muito. E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer na minha vida? Como que eu vou me desenvolver, né? E aí Deus foi mexendo os seus pauzinhos, foi mexendo os seus pauzinhos, porque ele tem o poder para transformar a nossa realidade. Ele tem o poder para transformar a nossa parte interna. Porque assim, nós temos aí a parte profissional, tá bom, eu estou fazendo terapia, mas também nós somos mente e alma. Nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que cuidar da nossa mente e também da nossa alma, que é a parte espiritual. Então, né, essas três coisas precisam estar alinhadas, precisam estar sendo cuidadas, né, para que nós estejamos em equilíbrio. Vou Uma aproveitar que coisa. você deu uma pausa aqui, só para eu dar um oi aqui. Tem uma galera que conectou depois. Olha, eu tenho aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Tem umas meninas aqui que são sensacionais em Portugal, que chama Esfera Empreendedoras. Elas têm um trabalho aqui sensacional, a Renata e a Renata Horta, sua sócia, estão aqui conectadas conosco, sejam bem-vindas. A Denise, minha Bem-vinda. fã do coração aí de Guarulhos, beijinho. Minha sobrinha Isabela também, minhas lindas. O Angelino está conectado conosco. A Milena está conectada conosco. A Aline. Aqui a Val também, aí de Atibaia, saudades. A professora Viviane também está conectada aqui conosco. E tem mais uma galera, mas vamos continuar, depois a gente vai dando um oizinho. Que Seja aqui, bom! galera. Fico feliz. Que bom. E aí, então, essa parte que eu estava falando sobre a parte minha, pessoal, né, como Carol. Então, eu tive uma experiência com Deus, né, que foi, assim, incrível, Lu, porque, assim, a gente acha que mudança e que transformação, perda,
né, e morte de alguma parte, assim, da nossa vida, a gente sempre leva para o lado negativo da coisa, né? A gente fala assim, meu Deus, morreu, a gente falou morte, você já liga a Acabou. tristeza, a terror, né? Né? Não tem Ao fim, ao fim do túnel. E aí eu tive uma experiência muito interessante com Deus, que eu acordei assim agora não recordo, eu acho que foi na quarta-feira de manhã, porque a gente sempre tem culto à noite na quarta-feira, e eu falei assim, e eu tava sentindo muito cheiro de flores, aquelas flores de cemitério. Ah, Eu falei, meu Deus, aí eu já comecei a ficar apavorada. Será que vai acontecer alguma coisa? Será que é o prenúncio de alguma coisa? Aí eu já mandei mensagem pro meu pastor, falei, ora por mim, porque eu tô sentindo o tempo todo um cheiro muito forte de flores de cemitério. Me ajuda, porque eu já tô ficando apavorada, né? Que eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se alguém da minha família vai morrer, eu não sei se algum amigo meu que vai morrer, ou eu também, né? Não sim. sei se eu vou partir dessa. Então eu falei, eu fiquei apavorada, Lu. Então, quando eu cheguei no culto, Deus começou a ministrar o meu coração. E aí vem a palavra também para confirmar aquilo que eu havia sentido sobre morte, só que a morte espiritual da velha Carol. Então, Hum, a velha Carol estava morrendo, né? Porque estava aí nascendo uma nova Carol. E esse cheiro de morte, esse cheiro terrível que me assombrou e que eu achei que fosse comigo ou que fosse com alguma pessoa muito próxima, porque o cheiro era muito forte. Não, realmente era com uma pessoa muito próxima, era eu que estava morrendo internamente. Só que a velha Carol, para nascer uma nova Carol e uma Carol renovada, uma Carol com as emoções em ordem, sabe? Com a vida mais feliz, né? Com o coração assim, cheio de Deus, com o coração quentinho, né? E a gente conseguindo então prosseguir. Então tem várias etapas na nossa vida em que a gente vai passar por isso, por uma perda de algum emprego, por uma perda de algum ente querido, por uma perda de alguma situação na minha vida, até de coisas, né, materiais. Só que eu venho hoje aqui para contar que uma perda nem sempre é o fim do túnel. Uma perda nem sempre é o final de uma história, mas sim uma transformação. É a transformação que pode ser muito boa, que pode ser. Porque a gente tem essa mania de pensar que o diferente é ruim. Ah, vai ser diferente? Ih, não quero. Não quero porque eu não sei. Que o ser humano tem dificuldade em lidar com o novo, com a mudança. Então, eu não quero mudança, não quero transformação, não quero, porque para mim tá bom assim, eu tô confortável aqui do jeito que eu estou, então eu não quero mudar. Mas a mudança, ela vem para melhorar. é o que Principalmente se você estiver nos caminhos, estiver fazendo tudo certinho, não tem erro. Não tem o que ter medo, porque o medo, ele nos paralisa. Ele não deixa você crescer, ele não deixa ser você quem realmente você nasceu para ser. Então, eu estava sendo uma pessoa medíocre, uma pessoa pequena. E eu tinha medo realmente da mudança, eu tinha medo de crescer, eu tinha medo de ser uma Carol diferente, né? E a partir do momento que Deus foi transformando, eu vi realmente a diferença da mudança. E eu acredito que você até comentou isso, que você conseguiu vencer esse seu vazio, essa sua depressão, quando você decidiu colocar para fora, falar, buscar ajuda.
Essa é a palavrinha mágica. Decisão. Isso. Então a gente precisa decidir, né? E eu falo que a mudança, ó, em todas as áreas, eu falo que o vício, né? E vício que eu digo não só da bebida, da droga e tantas outras coisas, eu falo, na nossa vida nós precisamos decidir, né? Tomar essa, Sim, se posicionar. Porque quando eu me posiciono, e não adianta, porque assim, não tem quem faça por você, né? Tem sim. decisões que são nossas. Né? Eu preciso estar neste lugar e dizer, olha, eu decido ser essa pessoa, eu decido pedir ajuda, e quando eu me submeto a buscar, eu acredito que foi isso que aconteceu com você. Porque talvez se você não tivesse tomado essa decisão de buscar uma ajuda, talvez você não estaria aqui para a gente falar sobre essa live. Talvez você teria ceifado realmente a sua vida, como você disse, Sim. para esse caminho de algumas vezes. E muitas vezes a dor, a angústia, eu falo que, né, a depressão é algo tão forte, tão profundo, né? Eu posso dizer isso porque eu vivi isso nas minhas fases do meu luto. É algo que dói, né? E às vezes a gente fala assim, ah, depressão é frescura, a angústia tá nada. E eu falo que é interessante porque todos nós somos vulneráveis a tudo isso. O mundo tá aí. A Bíblia diz, nós não somos do mundo, mas fazemos parte deste lugar. Vivemos Sim. neste, né? Então, lidar com situações, principalmente situações que fogem totalmente da nossa, de nós termos o controle. E isso é algo também que para o ser humano é difícil, porque nós queremos controlar tudo e achamos que temos esse poder. Então, Uhum. porque amanhã, porque daqui uma semana, daqui um mês, eu vou fazer tal coisa, e a gente faz tantas programações, e eu posso dizer isso, né? A minha vida com relação ao processo que eu passei com meu filho foi um dia eu recebi uma ligação e ele não estava bem e foi para um hospital e ali toda a minha vida mudou, né? Então muitas vezes é E que segundo saiu do seu controle, né? totalmente. E essa situação de você se sentir realmente vulnerável àquela situação é horrível. Né? É um momento que realmente, assim, é um monte, como você disse, é um monte de sentimentos que geram dentro de nós, né? Então, é o medo, é a insegurança, né? Será que eu vou dar conta? E tantas coisas que a gente Como que precisa. vai ser daqui para frente, né? O novo, né? O Como que vai ser? novo. Eu fiz isso uma vida inteira. E agora? Como que vai ser É. esse novo caminho, essa nova história, esse novo tempo? Mas é o que você disse. Se nós entendermos que na nossa vida as perdas ou as coisas que vêm ao contrário daquilo que nós idealizamos e olhar com esse olhar de que qual é o propósito disso? Né? Para onde essa circunstância pode me levar? Para onde eu posso ser alcançada, né? Tem um propósito, né? A Bíblia diz, Sim. tem propósito sobre todas as coisas, tem um propósito. E muitas vezes também vejo isso, as pessoas muitas vezes se firmar o vitimismo, né? É algo que é terrível, porque a pessoa acha que só ela teve aquela perda, só ela perdeu o emprego, só ela está em depressão. Não, né? Então, acho que você lida isso, então eu queria que você falasse um pouco isso, como psicóloga, né? Como que a gente faz para lidar com essas perdas, como a gente disse, de coisas materiais, de amizades, de trabalho, de relacionamentos, de casamentos e tantas perdas que infelizmente passamos e vamos passar, né? Não tem como, isso faz processo. Mas como que a gente faz? Qual é o primeiro passo para quando eu me deparar, né, numa situação dessa? Qual é o primeiro passo? Onde eu tenho que começar, né? Porque como a gente falou, desistir não é o caminho. Não. Tirar a vida não é um caminho. Só Então, piora. Só só piora. piora. Então, eu queria que você, né, dentro das suas experiências profissionais e também sua, pessoal, o que você nos diz sobre isso, né? Como que eu posso ajudar essas mulheres, esses homens, essas famílias, essas pessoas que estão passando ou passaram, né, por situações de perdas e vamos passar ainda. Compreender. Compreender e você realmente passar por cada fase, você entender cada emoção. Porque, assim, o luto, ele é um processo complexo emocional em que estão aí misturadas várias emoções, né? Então, tem aí, e é um processo, como você falou,
O luto, ele tá aí com 5 processos, né? Que é o de negação, então primeiro você nega, né? Tá? O da raiva, você sente raiva de você mesmo, ou raiva do que você perdeu, do que foi embora, né? Tem a parte aí da depressão, você fica deprimido porque você perdeu, né? E fica naquela melancolia. Tem aí a barganha com Deus, principalmente você fala, ai, se o Senhor trouxer fulano de volta, eu juro que eu vou para a igreja, ou eu juro que eu não vou fazer mais tal coisa. E tem a quinta, que é a aceitação. Então, o luto, ele tem essas várias fases e a pessoa pode passar por cada uma ou às vezes passa por uma ou duas, não necessariamente também nessa ordem. E aí, então, é você entender que você precisa estar passando por isso, é entender o luto, é entender as suas emoções. Porque quando, eu até falo para os meus pacientes, quando as coisas estão a nível inconsciente, te domina. Você não tem consciência de nada, porque aí vem e você não sabe lidar. Quando vai para a parte consciente e você dá nome aos bois, não te pega de calça curta. Você sabe lidar com as situações. Agora, é claro, o ser humano, Lu, não está acostumado a. Ele acha que, hoje em dia, principalmente, sentir dor não é bom. O sentir não é bom. Então eu fujo e aí eu vou tomar o meu Rivotril da vida, eu vou tomar vários medicamentos e então eu vou partir para a bebida, vou partir para as drogas como fuga, né? E não quer vivenciar, porque quem quer viver a dor, né? Quem quer passar por uma dor? Só que a dor faz a gente crescer, né? A dor faz a gente ser realmente transformada e fortalecida no final, né? Só que hoje ninguém quer passar por essa dor, porque é incômodo, né? Vai te tirar do seu eixo, vai te tirar, né, do seu estado confortável ali das coisas. Ah, então é mais fácil eu querer me matar, é mais fácil eu querer tomar medicamento para dormir, passar o dia inteiro dormindo naquela melancolia, do que eu realmente entender o que está acontecendo e realmente prosseguir. Então, para essas pessoas que estão passando por isso, eu digo, vai passar. Só que você precisa realmente passar por isso, né? Na psicologia, então, hospitalar, qual que é o papel do psicólogo? É fazer com que as pessoas passem bem esse momento ruim que elas têm que passar. Porque eu não tenho uma varinha de condão para falar assim, melhore, e a pessoa, puf, melhora. Não, ela vai ter que passar por um processo de um câncer, ou por uma gripe, por uma virose, que são 7 dias aí, vai. A pessoa vai ter que passar. Só que já que está passando por esse momento, que ela passe bem, que ela não passe tão mal assim, que ela realmente possa vivenciar isso tudo, porque daqui para frente a vida continua. As coisas vão passar, vai ficar a lembrança, que não vai doer tanto mais, né? Ninguém esquece o que passou, principalmente por um trauma, por uma tragédia ou por uma coisa, né? Claro que a pessoa vai ficar marcada ali, mas não vai doer tanto mais, Lu. E aí vai ficar a lembrança. A pessoa vai falar assim, nossa, eu passei, igual o pessoal, né, que no final saía lá na porta dos hospitais com a plaquinha assim, eu venci o Covid. E você vai vencer essa perda, você vai vencer o luto, você vai vencer passando por essa transformação. Dá medo, sim. Realmente a gente tem um misto aí de sentimentos, mas comece a dar nome aos bois. Procure um profissional habilitado para te ajudar, porque sozinho a gente não consegue, né? Sozinho é muito difícil, a gente precisa do outro. Então, é isso, vai passá-lo.
E eu queria também que você falasse o seguinte: existem, né, que a gente fala de luto, nem sempre, como a gente falou, nem sempre é a perda de um ente querido, que eu acho que isso é o mais forte, digamos assim. É. Mas nós estamos passando por lutos por coisas menores, mas que também doem, né? Como nós falamos, às vezes é um divórcio, então a perda de emprego, às vezes uma amizade, né? Alguma coisa Posso, mesmo. posso te falar uma coisa? Depende do nível de relacionamento entre eu e a coisa, entre eu e a outra pessoa, no caso de pessoa. Então, por exemplo, eu posso passar bem e eu posso entender a perda de um ente querido e, de repente, o término de um namoro ou de um noivado, eu quase morrer do coração. É isso, é isso. Entendeu? Então depende da intensidade do relacionamento. Agora, assim, tem pessoas que eu percebo, assim, que também têm dificuldades. E eu queria que você falasse, assim, o que, que é um prazo que a gente entende que precisa de ajuda? Eu, né, na minha experiência, eu vejo que início de perdas, né, você já tem que pedir ajuda. Eu acho que você não tem que esperar chegar em um ano, dois, três, para você pedir ajuda. Ok, mas tem pessoas que têm essa resistência. Então, assim, eu Sim. tenho situações de pessoas que eu conheço que o ente querido morreu, por exemplo, há 2, 3 anos, ainda não conseguiu tirar as coisas do ente querido de casa para doar. Né? Eu tenho Precisa de pessoas. ajuda. Então, eu queria saber qual que é o time disso. Tem pessoas que você ainda, por exemplo, não pode tocar no assunto do nome da pessoa que também fere. Então, qual é um tempo, que eu sei que cada um também lida com esse tempo, mas qual é o tempo que existe assim, olha, isso é uma preocupação, né? Isso realmente está num estágio mais grave e realmente, né, demanda realmente de uma intervenção da família, ou de ajuda, né? O que você diz? Sobre isso, vai depender de cada caso. Porque, ao mesmo tempo que, igual eu te falei, você pode ter perdido um ente querido e conseguir passar por isso sem precisar de ajuda profissional, enquanto você passou, quebrou uma unha e você queria morrer do coração, né? Porque quebrou uma unha. Então, vai depender do processo interno de cada pessoa, né? Porque cada um passa por essa situação de um jeito diferente do outro e consegue lidar com isso. Mas, no geral, nós falamos assim, se essa depressão está aí uns 6 meses, 3, 6 meses, já é a hora de ir pedir ajuda, né? Porque assim, a gente sabe que tem o tempo do luto e que a pessoa, né, precisa digerir essas informações, precisa realmente entender que passo vai dar, o que vai acontecer na vida, como que as coisas vão caminhar, né? E aí, então, nós falamos em 3 a 6 meses, e aí, então, se perdurar, também vai depender muito, Lu, de como que está a minha vida. Então, por exemplo, se já está entrando em um estágio que está me prejudicando no meu trabalho, está prejudicando as minhas relações. Então, eu não consigo sair de casa, eu não consigo trabalhar, eu não consigo ter higiene pessoal, eu vou me deixando. Então, aí você precisa realmente já ficar ligado nesses sinais assim que a pessoa vai dando, sabe? Sim. E é tão difícil porque eu falo que quando você, logo que você tem a perda do ente, principalmente do ente querido, que eu acho que, como eu falei, é o mais dolorido, é algo novo. Então eu falo o seguinte, eu perdi, por exemplo, meu pai. A gente só tem um pai, né? Tipo assim, É, não tem experiências que você. Como que é perder um pai? Como que é o processo? Aí você perde a mãe. É outro processo, né? Então, sim. então assim, você não tem essa experiência, essa vivência dessa dor, né? Um filho, pior ainda, porque é uma fase né, que a gente não imagina do que é o normal. É. Então, eu sempre digo que o luto, assim, pelo menos para mim, e ter pessoas que já vivenciaram lutos e você conversar. Eu lembro que eu tinha, até falo isso no meu livro, eu tinha uma mãe que a gente era uma amiga, a gente se reencontrou depois de um tempo e eu nem Sei. sabia que tinha perdido a única filha dela. E a gente se
conectou depois da perda do meu filho. E eu lembro que eu tinha uns sentimentos, assim, que... Porque por mais que eu tinha profissional, mas eu queria alguém que fosse mãe como eu, que pudesse entender aquilo, né? E eu dizia para ela, olha, não é possível, tá assim, assim... E ela falava, calma, isso é normal, vai passar assim. Então, aquilo me trazia, assim, de certa forma, um consolo, porque eu sempre digo, quando uma pessoa, por exemplo, que não é mãe ou que não tinha passado pelo meu processo e falava para mim assim, calma que vai passar, aquilo me gerava, assim, ao mesmo tempo, uma ira no meu coração, porque eu falava assim, que vai passar nada, ela não sabe o que é, É, porque não vivenciou aquilo. E quando é. e dizia para mim, olha, calma, é normal. Eu dizia, eu tô com raiva e eu quero quebrar Uhum. tudo. E ela, calma. E aí eu, né? Então, assim, isso foi de uma forma me consolando e entendendo que não era só eu que estava passando e sentindo aquilo, né? Então, Sim, eu que um conselho, eu acho que a gente dá que você está dizendo nós precisamos viver um dia de cada vez, né? sim. Essa É. da perda, no geral, nós precisamos viver um dia de cada vez, porque eu sempre dou um exemplo assim, né? A gente come todo dia arroz e feijão. Aí você fala assim, não vou mais comer arroz e feijão, vou comer agora macarrão. Então, assim, logicamente que você vai, né, ter um impacto nisso, que Senti. o organismo não vai aceitar tão rápido, porque você Não, está acostumado com aquilo. Então, é, quando a é, gente perde, né? Quando a gente tem essa perda forte, né, é algo que realmente assim você. E não tem jeito, você precisa tomar algumas decisões, né? Quando nós perdemos. Você precisa realmente se posicionar. Porque, como você disse, não é fácil ter perdas, né? A não. dor perder, principalmente um ente querido que não tem volta, porque, perdi um anel, perdi uma bolsa. São situações que você pode ir lá e comprar outra, por mais que você tenha Uhum, neto com ela. uhum. Mas perder pessoas, não tem como você ir lá e comprar, né? Trazer de volta, Não, eu quero. Não de tem. jeito nenhum. É algo que você precisa aprender a viver, a continuar a sua vida sem aquele ente querido, sem aquela pessoa do seu lado, sem aquela pessoa vivendo a sua rotina, né, de vida. Eu falo que o Sim, primeiro ano é o sim. pior, porque é o primeiro Natal, é o primeiro Dia das Mães, é o primeiro aniversário, é o É, primeiro tudo, onde você é o vai ter que depois. ficar tudo isso sem o seu ente querido estar com você. Então, Sim. realmente, é um momento de que não é fácil. Eu digo que não é A fácil. parte mais difícil que eu vivenciei nessa questão aí da pandemia foi o pós, porque a pandemia deixou muitas marcas, muitas feridas, né? Porque por onde ela passou, ela levou em uma família de 10 pessoas, de 5 pessoas, sempre um tá ali faltando. Então, ela deixou muitas marcas. E aí, o pós-pandemia, depois, para nós que somos psicólogos, que cuidamos de pessoas, o pós está sendo ainda muito sofrido, né? Porque tem pessoas que, realmente, igual você falou, tem pessoas que vai passar anos aí e realmente não vai conseguir lidar com a situação. E só de você ter outra pessoa que passou por isso, realmente vai ser muito mais diferente. Então, assim, eu venho aqui hoje até para defender a grupoterapia, né? Que todo mundo fala assim, eu não quero porque eu vou estar me expondo demais. Mas, se você for ver por um lado assim, nossa, a pessoa realmente vai me entender, né? Realmente não vai estar ali para me julgar, não vai estar ali para fofocar, realmente vai estar ali para me ajudar a passar por isso, porque ela também passou e ela está ali, ela conseguiu, né? Então, essa questão aí de troca de experiências, ela é muito importante. É muito rica. Tem um comentário aqui da Ana Cláudia, uma amiga, seja bem-vinda. A Antônia Falcão também está aqui, seja bem-vinda. A Márcia, seja bem-vindas. Ela colocou: eu perdi minha sogra durante a pandemia e ela faleceu do Covid, né? E a Covid foi uma situação que foi muito rápido em alguns casos, foi algo, como a gente falou, fora do controle, Foi. né? Teve pessoas, assim, duas, três pessoas, né? Que a gente teve a perda eu tive da minha cunhada e do meu concunhado também. Então, assim, teve muitas perdas, e é o que eu falo, né? A morte,
eu digo assim, não tem o consolo para a morte, não tem muito assim. Ah, se tá doente, é porque já estava doente, então fica mais fácil. Tem gente que fala isso. Ah, não estava doente, acha que é mais difícil. Não é. Eu falo que a morte ela é dolorida e sofrida em qualquer situação. Se a pessoa estava doente ou não, né? A gente não Sim, está preparado, né? O ser humano não sim, nasceu para perder. A gente não sim. nasceu para sofrido. E o problema da pandemia também, Lu, foi que não teve o velório. Então, você deixava a pessoa dentro do hospital, você não podia ir para visitar. Às vezes a gente conseguia fazer videochamada, né? Eu, como psicóloga mesmo, a gente teve essa experiência de fazer videochamada com vários familiares e a pessoa nunca mais sair dentro de um caixão que não poderia ser aberto e não poderia ficar mais que 30 minutos. Velório, não tinha despedida, né? Não tinha despedida. Então, você entrou no hospital e puf, sumiu. Sumiu. E aí a pessoa falava: Meu Deus, cadê o corpo? Eu preciso ver, eu preciso realmente ter esse ritual do velório. É muito importante para a gente já ir ressignificando muita coisa e digerindo muita coisa ali, né? Então as pessoas realmente se viram numa situação em que parecia uma mágica trágica, uma tragédia total, porque e aí até hoje tem pessoas que fazem terapia porque realmente não viu o corpo, não viu mais a pessoa, às vezes fica esperando a pessoa chegar ou fica, né, com aquele sentimento, né, de aquele misto, né? Porque fala assim, meu Deus, eu sei que nunca mais vai chegar, mas eu tô esperando ainda. Será que, né? Eu tô sonhando. Então foi muito complicado essa parte. E nós passamos por um período complicado, assim, no pico mesmo da pandemia, que foi a gente perdendo pessoas a rodo dentro do hospital, porque não tinha vaga nas UTIs, nem da cidade, nem da região, e as pessoas iam morrendo nas enfermarias. E eu não conseguia fazer atendimento de paciente, porque estava muito ruim, e eles estavam morrendo, e aí eu fui atender médico, fui atender enfermeiro, porque eles não estavam conseguindo lidar com a morte também. Olha só. E aí eu mudei o foco. Eu falei assim, meu Deus, o que? E aí, nessa hora, Deus me ajudou. Porque eu falei, eu preciso me manter firme para eu ajudar esses profissionais. Sim. Porque nós estamos aí no pico, eu não conseguia mais falar com familiar nenhum, muito menos com os pacientes que estavam ruins. E eu falei, eu preciso me manter equilibrada porque eu preciso ajudar os profissionais. E aí o foco foi voltado para os profissionais. Coisa, né? E imagino que experiência que você teve, porque, gente, porque assim, a pessoa, o profissional, o médico estudou tantos anos, né? Assim, e de repente ele se vê, Para dar vida, para ajudar, né? e de repente ele se vê impotente, né? E é o que a gente está falando desde o começo sobre essa perda, como que eu lido nessa frustração que saiu do meu controle, Que que eu não saiu do posso, controle total. não tá mais no meu controle, né? E aí Uhum. tem a questão, como a gente falou, desde a culpa, a gente achar que a gente tem que dar conta de tudo, de achar que a gente é o super-homem e super-mulher, de que nós somos imbatíveis, infalíveis, imortais. E não! Né? Nós somos mulheres, nós somos homens, nós somos pessoas que temos as nossas fragilidades, os nossos medos, as nossas inseguranças, e tá tudo bem. A Sim. questão é, nós não podemos permanecer neste lugar, mas viver uma fase desse sentimento, ter um ok, né? E eu acho que a gente precisa parar um pouco de viver muitas vezes, esse superficial, né? Esse tipo, tá tudo bem, mas não tá. E dentro de mim eu Uhum. tô triste, tô deprimida, eu tenho tantas insatisfações, então nós precisamos quebrar um pouco isso. Eu acho que se nós nos submetêssemos mais nisso, de buscar ajuda, de compartilhar, de unir Uhum. mesmo, de dizer, olha, como que você superou isso? Vamos juntas, vamos seguir nesse caminho. Eu acho que a gente não teria tantas pessoas, principalmente do suicídio, que nós vemos hoje.
né? É Então, isso. ó, tem um comentário aqui, doutora Caroline. Excelente profissional, tão bom ser assistida por alguém com bagagem profissional e ainda cristã. É a Val de Atibaia, não sei se ela é sua A paciente. Val, minha querida Val. Beijo para você, Val. Ela falou que ia me assistir mesmo, está assistindo. Uma amigona também. Val, beijo, minha amiga. Então assim, a gente precisa realmente, né? Eu vejo que nós precisamos, e que essa live, né? Muitas pessoas vão conectar depois, vão assistir depois, mas eu acho que a maior mensagem do nosso coração nessa noite é que realmente a gente precisa deixar é que todos nós passamos por perdas. Não fomos criados para isso, mas vamos passar. E você não precisa passar por essas perdas, por essas dores sozinho, Não. né? Você pode, precisa e tem ajuda para isso, né? Tanto profissional como amigos, pode falar. Lu, você falou uma coisa assim que me pegou. O deserto não é lugar de permanecer. O É isso. deserto é lugar de passagem. Isso ficou muito na minha vida, no meu coração, quando eu escutei. Essa palavra é uma palavra muito poderosa, porque ela vai te tirar do sofrimento, porque não precisa ser um sofrimento eterno. Você vai saber lidar, você vai se reinventar. Você tem que ter só coragem e posicionamento e decisão para você mudar, porque as coisas vão melhorar e você vai passar. Então, lembre-se, meninas, as bonitas, eu sempre falo, bonitas do meu coração, lembre-se, o deserto é lugar de passagem. É isso, é exatamente isso. Espetacular, né? Maravilhoso a gente poder isso, porque isso traz consolo no nosso coração, isso nos traz paz, né? E é tão interessante porque, assim, quando a gente está passando num momento bom, a gente, lógico, agradece, tá tudo muito bom, ok. Mas se tem uma coisa, se tá passando 10 coisas boas, mas tem uma coisa que não está bem, a gente foca nessa uma coisa que não está bem e achamos que o mundo acabou porque essa uma coisa não está bem, né? E quando nós precisamos trabalhar o nosso coração, como você disse, o deserto ele é só um processo, ele é só uma etapa para nós podermos avançar, para a gente crescer, para a gente poder usar, né, e sermos lapidadas para que isso sirva para levarmos histórias, para sermos referências, né? Como você está sendo referência para nós. Então, hoje você se tornou uma psicóloga, você é uma profissional e ajuda pessoas porque mas lá atrás você precisou de ajuda e você decidiu passar por o processo do deserto, da depressão, da dor, de tantas coisas na sua vida, para que hoje você pudesse ser essa referência e ajudar pessoas. Então, hoje eu tenho certeza que dentro do seu consultório, você pega pessoas que estão num processo, por exemplo, de depressão. Você tem autoridade, você tem autonomia para dizer, porque é um processo que você vivenciou, né? Então, você sabe, você já esteve nesse lugar. Né? Você sabe qual que é essa dor, você sabe ajudar essa pessoa de uma forma que não só do técnico, não só do teórico, mas de algo que você vivenciou. Então, isso acaba sendo. E você não desistiu, né? Como eu disse, se tivesse desistido lá atrás, não quero me confrontar, não quero ajuda, é mais fácil eu tirar minha vida, né? É, Seria essa facilitadora hoje de tantas mulheres que eu tenho certeza que você tem atendido, alcançado e mudado histórias, sim, né? é isso mesmo. Você resumiu tão bem agora a minha vida. Maravilhosa. Você resumiu muito bem a minha vida. Amém. Realmente, se eu não tivesse decidido, porque assim, o confronto, ele não é bom, né, Lu? O confronto te tira da zona de conforto, né? E você fica, meu Deus, né? O que eu vou fazer agora? Mas o confronto, ele precisa existir para realmente a gente se mexer, né? Ó, a Val colocou assim, doutora, que história, hein? Agora sim. Não tenho dúvida que Deus preparou a profissional certa quando as pessoas passam pelo vale pelas mesmas. E sabe o que é interessante? Eu falo que nós temos o hábito, né, de olhar e julgar ou até contemplar a pessoa no momento hoje. Então, por exemplo, hoje, né, eu vejo a Carol, nossa, uma mulher maravilhosa, uma mulher firme em Deus, uma excelente profissional, mas ninguém muitas vezes teve a oportunidade
oportunidade de sentar, como nós estamos hoje aqui sentadas, e compartilhar, entender o processo que foi para você chegar aí. Então, Sim. nossa, que legal, né? Meu caso, lançou um livro, nossa, legal. Mas assim, vamos ver a história do meu livro? Vamos entender É, o processo, né? é, Qual foi? E é isso, né? Eu falo que o meu livro foram uns 3 anos para eu escrever, porque eu parava e eu dizia, eu não vou, não quero, porque aquilo me confrontava, aquilo mexia na é, minha vida, aquilo mexia na minha dor, e eu falava, não, não quero, não vou, não preciso, já sofri sim, lá atrás luto e eu não vou passar por isso. sim, E aí eu estava e dizia, não, eu preciso completar essa jornada, eu preciso terminar esse projeto, porque esse projeto, né, vai ajudar pessoas, esse projeto não é sobre mim. E aí eu voltava. Então, assim, não foi fácil, não é fácil, não, não né? é fácil. Não é, mas é possível. É possível, né? Muitas vezes eu falo isso, eu falo assim, gente, tem que passar. Eu sou muito assim, tolerante para dor, sou muito tolerante para dor. E eu sou muito Sim, assim, passar, já faz logo, já tira logo e acabou, né? Mas é um jeito, talvez, de eu agir dessa forma, porque eu acho melhor eu. Tem que passar, pelo menos eu penso já na alegria, ou no prazer, ou no, né? Tem que acabar. Não posso ficar nesse lugar, não posso ficar nesse deserto. Isso precisa passar. E para passar, eu preciso andar por esse caminho. Né? Eu falo que a diferença da trincheira, eu falo que eu abordo muito isso também no livro. Eu falo que assim, o que faz a diferença não é a trincheira, não é a sua luta, não é a sua perda, não é a sua dor. É quem está na trincheira com você. Se você estiver na trincheira sozinha, você não vai dar conta. Quero te sim, dizer, você não vai dar conta. sim, Agora, se sim, estiver na trincheira comigo, a presença de Deus, eu falo que é o, sim, né, o Pai, pessoas, amigos, um profissional, na rede de apoio, é diferente. Vai ter sim. dor, vai ter sofrimento, Uhum, mas vai ficar mais leve, porque você não vai estar sozinho. Então, a uhum, mensagem da noite é: não passe, né, as perdas, os lutos, as situações difíceis da sua vida sozinho. Lembre-se, você tem pessoas, tem profissionais que podem te ajudar. E vai passar. é. Tudo tem uma solução, tudo tem uma resposta, vai passar. E você Res- vai sair mais forte disso, né? Respeite o processo, né? Respeite o processo. A Val colocando, Lu, com a sua história de dor e superação, me identifiquei muito com você, amiga. Quando ouvi seu testemunho, sua história marcou minha vida naquele encontro com Deus. É isso. Então, assim, umas fortalecendo a outra, né? A sua história Sim, fortalece a outra fortalece. E é isso que nós precisamos compartilhar. Por isso que sim. nasceu a live Trincheiras da Vida. Para a gente poder compartilhar as histórias, as vidas, as superações, os medos, mas dizendo que a gente pode juntas, né? Todos juntos a gente acaba sendo mais fortalecidos. E que live maravilhosa! Eu quero só citar, eu falei assim, gente, eu não posso passar por essa live sem dar uma citada na Bíblia também, né? Claro! Então, o que que Deus preparou para gente, né? Daniel, capítulo 11, versículo 32, que diz assim: o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Amém! É Né? isso. Você que se esforçou, que você se manteve ali fiel, você está fazendo uma proeza, você está ajudando outras pessoas com o seu livro, você está realmente levando a palavra de Deus, levando o seu ombro para as pessoas chorarem, porque a gente sabe que não é só uma palavra de fortalecimento, a gente também leva o nosso ombro para que as pessoas possam chorar, né? Porque o choro também faz parte, né? É, isso mesmo. É interessante, eu estava falando que semana passada que eu fui fazer uma palestra, e aí tem veio uma senhora assim ao meu encontro quando terminou, e ela disse assim: Olha, eu preciso muito te dar um abraço e dizer que eu amo muito a sua vida. Eu tinha conhecido ela aquele dia. Eu amo muito, pode contar comigo. Eu falo, gente, não tem preço, é sobre isso, né? É sobre isso. É sobre a gente poder receber esse abraço, é dizer, olha, eu tô com você, né? A gente tá junto, né? Ela falou assim, eu perdi um filho, mas eu quero dizer que eu imagino como que seja essa dor, ou nem imagino, mas assim, eu tô com você, né? Olha aqui, tem uma filha do coração também, a Ju, lá de Vitória do Espírito Santo, diz assim, mulheres que inspiram mulheres. Que Deus continue escolhendo mais e mais mulheres para essa jornada de fortalecimento. É sobre isso.
Que linda! É a minha conterrânea porque eu sou capixaba. Aí, chupa uma capixaba aí. Aham. Isso, né? A gente precisa ser, decidir ser essa referência de mulher, decidir, né, compartilhar as nossas dores, as nossas fraquezas também, mas dizer que a gente consegue, né? A gente pode. Olha, nossa live está Quando a acabando. gente fala assim, a gente fica tão mais forte, né? Porque a gente fala assim, ah, eu não quero expor as minhas fraquezas, eu não quero expor que eu não sou boa o suficiente, ou que, né? Mas quando a gente faz isso, meu Deus, que É alívio. A gente libertador. fala, Eu falo nossa, libertador. A gente só a gente conseguindo praticar isso para você gente, ver é como é maravilhoso. libertador. Porque a gente carrega tanta coisa e achando que a gente precisa ser esse super. E quando a gente fala assim, não, eu não sou, ok, e tá tudo bem, mas eu venci, tô melhorando, indo. Isso é libertador, né? Isso é ser humano. Isso é ser humano. Sim, A gente tem muitas vezes criado, principalmente eu falo que rede social, mídias, nos traz o fantoche que tem que ser o perfeito, o lindo, né? Aqueles moldes que tantas é, pessoas quadrar nesse molde, nós não precisamos de molde. Nós podemos ser mulheres como nós somos, sim, livres, né? Com, sim. com as nossas debilidades, mas também fortes, guerreiras, que não desistimos, que choramos, mas enxugamos as lágrimas e continuamos. E assim seguimos, né, o nosso caminho. Unidas. É, é isso. Olha, Carol, não tem nem palavras para te agradecer. A nossa live está chegando ao meu fim. Eu sou grata a Deus pela sua vida, por te conhecer. Vamos ter outras lives depois com calma, vou marcar com a Pri também para a gente estar fazendo outras lives, ou abordando outros temas, porque eu vejo que tem temas importantes que nós podemos abordar. Né? Até vou deixar aqui uma dica para vocês, meninas, meninos que estão aqui conosco. Se você tiver algum tema que você gostaria que a doutora Carol compartilhasse conosco, coloque aí, fala, que nós falássemos sobre tal assunto. Que aí a gente marca uma nova live e vamos abordar um assunto que Isso. você queira, né, falar, compartilhar. E é isso, para a gente poder realmente assim nos fortalecer. Será um Então, quero prazer. muito e agradecer a sua disposição, disponibilidade, teu carinho, teu profissional, abrir, contar um pouco da sua trincheira e nos fortalecer. Isso é muito, muito bom. E eu queria que antes a gente encerrar, eu queria que você pudesse orar por nós, né? Orar por esse tempo tão maravilhoso. E depois Amém. passa o seu Instagram para as pessoas também te conhecer, dar uma reforçada no Instagram. A live também vai ficar gravada, né? Depois, quem não conseguiu assistir, pode pegar aí no meu Instagram. E quem não conseguiu, pode passar para os amigos, alguém que muitas vezes conhece, né? Que esse tema cabe a essa pessoa, também compartilha. E vamos juntas, vamos orar. Você ora pra gente? Oro, é um prazer. Senhor meu Deus, papai querido, eu quero agradecer, Senhor meu Deus, pela vida da Luciana, quero agradecer por esse momento maravilhoso, por nós estarmos aqui ajudando mulheres a ser mais fortalecidas. Obrigada, Senhor meu Deus, que eu pedi para que essa live chegasse a cada coração. Eu tenho a certeza que nós estamos saindo daqui com cumprindo tudo aquilo que o Senhor falou, papai querido, que ia fazer, atingindo a todos os corações das mulheres, de todos os homens que estão aqui nessa live, levando a paz, a harmonia, mais conhecimento, entendimento sobre o que nós queremos passar sobre esse assunto, que é um assunto difícil, mas que é um assunto que tem que ser comentado e da melhor maneira possível, na sua presença. Obrigada. Peço que o Senhor continue iluminando a Luciana, levando, papai querido, o seu nome a todos os lugares por onde ela passar. Fortifique, dê sabedoria, em nome de Jesus, e que nós possamos estar aqui reunidas para ajudar mais e mais pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém! Amém. Obrigada, né, por cada um que esteve conectado com a gente. Tem muitas mulheres aqui. Aquelas que perderam aí, a Val foi uma que não pegou desde o começo, então vale a pena. E tá lá em casa, eu tenho ouvido muitas testemunhas, mulheres dizendo isso. Aí eu coloco quando eu vou lavar a louça, eu coloco lá para ouvir. Então, assim, não deixem de ouvir desde o começo, né, de compartilhar.
é isso, trincheiras da vida. Vamos nos despedir aqui por mais uma tarde aí no Brasil, quase noite, uma noite aqui em Portugal. Obrigada a cada um que participou com a gente. Beijo no coração de vocês, né? Aí o pessoal dando amém, obrigada. A Que Ingrid, bom. ó, Ingrid, você entrou no final, mas vai ficar gravada essa live, então você assiste, depois comenta com a gente e manda sugestões de tema para nós. E aí a gente alinha aqui com a doutora. Vamos depois voltar com uma nova live com ela aí, tá bom? Carol, beijinho, amor, ó. Deus te abençoe. Qual que é o teu Instagram? Compartilha aí com a gente. Tá, é @psico.carolinealmeida_. Então aí, gente, segue, porque ela tem dicas lá na semana que ela acaba passando, compartilhando. E quem não me conhece... Todo dia de manhã, Lu, eu faço o meu devocional, tá? Todo dia tem nos meus stories o meu devocional, que Perfeito. Deus manda uma palavra e eu passo para todo mundo. É isso aí, amém. Então siga ela. E quem também não me conhece, o meu é @Luciana Lima. Também esteja lá me seguindo para a gente estar compartilhando conteúdos, a palavra de Deus, né, o livro. E é isso. Vamos falar, compartilhar e gerar e trazer novas pessoas, novas mulheres para que juntas realmente nos fortalecemos a cada dia. Tá bom? Um beijinho. Fica com Deus. Obrigada, Carol. Deixa eu... Obrigada, meu amor. Se cuida. Beijinho. Tchau, Beijo, tchau. tchau. Aqui.